Bom, quero falar da coisa mais esquisita que eu ouvi aqui e que faz muito sentido, que é um papo sobre a geração Z ter nostalgia de coisas que ela não viveu. Olha, que papo de louco. Mas é um fenômeno que eu já tinha reparado algumas vezes e que você pode reparar isso em polaroids, vinil, câmeras fotográficas, Walkmans. Olha que papo de louco. Mas vamos ouvir aqui, ó, esse postzinho do pessoal do The News. Se liga. Da geração Z é sentir saudades de um tempo que ela nem viveu. A geração está trazendo os anos 90 de volta. A tendência é real e talvez você nem tenha percebido. Objetos que pareciam aposentados, usados pelos millennials lá atrás, agora estão voltando na mão da Gen Z. Walkman, vinil, câmeras descartáveis são alguns dos exemplos disso. Vamos aos números. Pesquisas mostram que 60% dos jovens adultos dessa geração dizem que gostariam de ter vivido numa época menos conectada. É o que os psicólogos chamam de nostalgia histórica, saudade de um passado que não viveram. Em 2024, os Estados Unidos venderam 44 milhões de vinil, mais do que CDs. Além disso, 80% dos jovens dizem estar preocupados com a dependência na tecnologia. Já 75% enxergam as redes sociais como uma ameaça à saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, continua usando mais do que nunca. A preocupação ainda não é suficiente para parar de usar. A nostalgia, antes vista como fuga, agora ganha outra leitura. Pode trazer conforto, pertencimento e até inspiração. Comenta aqui embaixo qual é a sua geração. Essa aqui é braba, mas isso aqui tem a ver muito mais com experiências do que com necessariamente nostalgia do que não viveu, eu acho, assim. Porque tem uma questão muito forte, principalmente a questão do vinil, essa questão da câmera, porque as coisas, elas não têm... Elas perderam um sentido, de certa forma, né? Então pensa assim, música. O que é a música hoje em dia? A música não é nada. A música não é nada mais, não tem mais disco, não existe mais... você não consegue mais tatear as coisas, não tem mais lançamento, as coisas saem loucamente, sabe? As coisas saem uma música, 2, 3, 4, não precisam ter mais junto. E a gente tem visto cada vez mais vinis chegando no mercado, né? Eu comprei uma vitrolinha agora, eu fui procurar, deixa eu achar uns discos pra vender. Cara, eu achei simplesmente todos, sei lá, tipo, basicamente um monte de coisa que eu queria comprar. Até coisas que não tinham saído em vinil uns anos atrás, existem em vinil, e eu fiquei em choque. Falei, caraca, achei Charlie Brown Jr. em vinil, fiquei em choque. Achei Arctic Monkeys, Killers, achei coisas assim, trilha sonora do Guardiões da Galáxia, achei uma coleção do Beatles em vinil. Pô, eu quero muito comprar, assim, porque eu achei foda. Pô, que legal ter isso, né? Que legal poder ter isso fisicamente, você poder ter esse apego a coisas físicas, né? Você poder falar, eu tenho isso, né? Aquela coisa do... Você não terá nada e será feliz, mas essa geração ela quer poder também ter a experiência de aproveitar as coisas, né? A foto ela perdeu completamente o significado para as pessoas. Você tira 500 fotos, mas você nem se lembra das fotos que você tirou. Eu tenho uma parede na sala da minha casa, e quem me segue nas redes sociais sabe disso, que são vários fotos de Polaroid que eu imprimi, né? Eu tenho uma impressora de Polaroid, não é uma máquina de Polaroid. São Polaroids que eu imprimo numa impressora de Polaroid, né? Uma maquininha da Instax, né? Muito massa, que você imprime a Polaroidzinha. Onde eu imprimo momentos da minha vida que marcaram a minha vida, né? Então tem coisas da minha viagens que eu fiz, lugares que eu fiz, tem foto do meu TED, tem fotos das minhas viagens, tem foto dos rolês que eu fiz com minha noiva, tem foto do dia que eu pedi a Letícia em casamento, tem fotos do dia que eu me mudei pra essa casa, tem fotos minhas com a galera que eu trabalho, tem fotos de todos os entrevistados que eu já entrevistei, tem foto minha com Pelé, com Neymar, com Bolt, com Ronaldinho Gaúcho, Adriano, com o mano do Sons of Anarchy, que eu sempre esqueço o nome dele, com o Zack Snyder, com James Gunn. Eu tô só falando esses nomes aqui pra me achar mesmo, porque eu conheci essa galera e tô queimando o currículo aqui. Mas enfim, eu tenho fotos desses momentos, mas tenho foto também de quando eu fui na festa da Querupita com meus amigos. Eu tenho foto de um dia que o Thiago, que é o meu editor, que vai editar esse corte aqui, veio na minha casa pra gente comer hambúrguer. Eu tenho fotos de momentos legais, assim, momentos que eu vivi e falei, pô, que momento gostoso, entendeu? Que momento gostoso que foi. Vou imprimir uma fotinho pro bar aqui e eu boto. E a foto, ela tá lá porque é um momento massa pra mim, é um momento gostoso e ela ganha um significado. Essa foto, ela também tá no meu celular. E dificilmente eu vejo essa foto no meu celular.
Mas lá no meu mural, ela ganha um significado de colagem tão maneiro pra mim, tão gostoso de eu olhar. E nos meus momentos mais difíceis nesse último ano, quando minha ansiedade tava pior, aquele mural, ele é o lugar onde eu ia pra ficar lembrando de uma vida que eu gosto, né? Ela era um lugar onde eu olhava pra isso, né? E aí, eu lembro de quando eu tava com minha mãe, de quando eu morava com minha mãe mais nova, de quando vinha visita na casa e a gente abria os álbuns de foto. E como a gente abria os álbuns de foto e a gente contava a nossa história através dos álbuns de foto. Quando eu ia na casa de amigos meus e a mãe deles pegava um álbum de foto e contava a história da nossa vida, da nossa família. E era um jeito da gente passar adiante a nossa história, de mostrar quem nós éramos através da nossa história, não através do nosso feed. E toda vez que um convidado vem na minha casa pro podcast, ele olha aquele mural, ele vê um pedaço da minha história. É um jeito de eu contar uma história pra ele. E muita gente pergunta, muita gente encontra. Ah, pô, você conheceu o Catra? Você fala, conheci o Catra, né? Pô, onde você conheceu o Catra? Pô, você conheceu a Anitta? Não, conheci a Anitta. Então, sabe, é um jeito de eu construir e contar e a gente dividir essa história, né? Tem coisas importantes pra mim. Ô, Heraldinho, quando a gente se trombar a próxima vez, a gente tira uma foto, Heraldinho. Combino com você, a gente tira uma foto juntos, eu boto no mural. E é um jeito legal disso, né? E quando eu tava em Montreal, eu vi não só uma, não só duas, mas diversas lojas de câmeras. E conversei com o pessoal de lá e cresce muito por lá um movimento de câmeras analógicas, né? O Luca, que é meu filmmaker e também editor de alguns vídeos, ele tira muitas fotos analógicas, né? Ele revela filmes. E é um jeito de você dar muito mais significado pra essa foto. Essa foto, ela ganha um peso maior, ela ganha um significado maior. Porque é uma foto que ela ganha quase um tom artístico, né? Essa foto eu não posso errar, ou essa foto ela simboliza um momento maior, ela é muito mais... ela não é tão descartável quanto é uma foto do celular, né? Ela ganha um peso muito mais significativo pra gente. E eu acho que falta pra essas gerações essa coisa dessa experiência, né? De você ter essa coisa tátil, né? De você ter essa coisa pegada, dessa coisa que você pega e você usa e você sente a sua relação com aquilo. Esse mundo digital, né, de dados de 0001, 0001, ele não tem a nossa conexão com as coisas. A gente quer sentir conectado com as coisas. E é muito gostoso, assim. Eu tenho um disco só até agora, mas ele é um disco muito importante pra mim. Por um motivo muito idiota. Mas ele é muito importante pra mim. Eu tenho um disco que ele é a trilha da Noviça Rebelde. Que é muito idiota. Pô, você tem a trilha da Noviça Rebelde, Edson Castro? Noviça Rebelde é um dos filmes favoritos da minha mãe. E era um dos filmes favoritos da minha avó. E eu lembro de uma vez em que estava passando Noviça Rebelde, acho que não me engano, no SBT. E minha mãe ligou pra minha avó, e minha avó foi pra casa da minha mãe. E eu era muito novo. E assistimos eu, minha mãe e minha avó, Noviça Rebelde. Eu lembro de como minha avó e minha mãe adoravam Noviça Rebelde. Então, pra mim, a Noviça Rebelde, ela tem uma conexão muito forte com a minha lembrança da minha infância, da minha memória, da minha nostalgia. E eu posso ouvir a Noviça Rebelde a qualquer momento no meu celular. Mas essa questão de eu pegar um disco e eu achar a faixa, e eu botar a agulhinha na faixa que eu quero, e eu ver aquele movimento. E eu que ouvia vitrola quando eu era mais novo, vocês não sabem, mas eu tinha uma vitrolinha da Disney, pequenininha, onde eu tinha uns disquinhos que tinham contos, e eu ouvia esses contos em vitrolinha. Então eu cheguei a ter vitrola quando eu era mais novo. Pra mim é um jeito de eu me conectar com uma outra coisa, uma experiência muito mais analógica, sabe? É muito mais significativa do que se eu der um play que vai sumir em determinado momento, né? Então eu gosto de fazer essas coisas, né? Eu gostava muito de queimar CDs, né? De fazer CDs e dar CDs pra amigos e eu ouvir CDs, sabe? Eu levar CDs, eu ter CDs, assim. É a mesma coisa que eu tenho minhas playlists. Mas minhas playlists são infinitas, né? Mas eu gostava muito da finitude das minhas playlists, dos meus CDs, assim. Tipo assim, eu tenho 12 músicas. Que 12 músicas vão ter no meu CD? Sabe? De pensar assim, quais são as 12 músicas desse CD? Então esse é o CD pra dirigir na estrada. Pá, esse é o CD pra ir pra faculdade. Pá, esse é o CD pra ir pro trabalho. Pá. Eu gostava disso, assim, de você poder ter essa conversa, essa coisa, assim. E acho que essa geração é uma geração que ela sente a falta da experiência, né? Do significado, do propósito. E as coisas físicas, elas trazem isso, né? Elas trazem essa coisa mais pensada, mais curtida, né? E acho maneiro, acho legal.
né? Acho legal. E é uma coisa que cresce, né? A gente falou do DVD, também tem isso. Pô, você não sabe se o filme que você ama... Gente, o número de DVD cresce a vendas no mundo, tá? Ah, eu não vejo isso em lugar nenhum. Tá bom, na sua bolha não vê. Mas é porque você vende na Amazon. Mas na casa das pessoas vendem. Eu tenho um vídeo meu que tá bombando no... Eu tinha esses disquinhos da Disney. Esse disquinho é maravilhoso. Eu tenho um vídeo que tá bombando sobre DVD. Cara, a galera, pô, maluca falando de DVD. E a galera realmente falando, cara, eu realmente voltei a comprar DVD, Blu-ray. E assim, é foda o quanto que tá crescendo, porque as pessoas têm medo do filme favorito, da série favorita deles, simplesmente sair do streaming. Simplesmente sair do streaming. E aí, aquela parada que você gosta, nunca mais tá lá. Nunca mais tá lá. Então, pô, olha que isso, você perdeu a sua série favorita, né? Então, pô, essa questão da experiência, do propósito, do apego, né? Tem essa coisa do quanto que a gente se junta com essas experiências, né? Porque não é só um filme, não é só uma série. Pô, eu vi uma série horrível na Netflix essa semana. Um incêndio, vulcão em Palme, da puta que pariu. Terrível, nunca mais quero ver essa merda. Porque a Netflix faz essas bostas. Netflix, Wandinha, vai tomar no cu essa série da Wandinha de bosta. Elas fazem essas séries descartáveis, que é pra você esquecer 2 dias depois. Mas e Breaking Bad? E Lost, que é braba? Sabe? E How I Met Your Mother, que eu amo as primeiras temporadas. E Buffy, que eu adoro. E Twilight Zone. São boas. Então assim, eu quero ter isso. Então eu penso realmente em comprar um Blu-ray pra ter, né? Pra ter isso. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas, às 10 da manhã e aos domingos, às 9 horas da noite, no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir ao vídeo que vai estar aqui do lado. Valeu!